O vídeo de hoje é muito especial, não apenas pelo tema ser diferente dos outros, mas também pelas novidades que trago para você. Aqui na descrição e nos comentários, você poderá ver o nosso grupo do Telegram. Lá, abrimos o chat para podermos trocar experiências e bater um papo. Para quaisquer perguntas e mais detalhes, junte-se a nós no grupo do Telegram. Lá você terá um contato mais próximo com o canal. O link está também abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Era uma vez uma escritora especializada em criar ensaios instigantes sobre vários temas. Através de muito trabalho e uma criatividade aparentemente interminável, ela conseguiu publicar inúmeras peças que cativaram seus leitores. No entanto, um dia, ela se viu em uma crise criativa, incapaz de encontrar inspiração para sua próxima empreitada na escrita. Ela contemplou diferentes tópicos, mas nenhum parecia ressoar. Ela vasculhou suas prateleiras de livros e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Um sentimento de pânico se instalou, pois temia ter esgotado suas ideias ou caído vítima do bloqueio criativo. No entanto, após respirar fundo, ela fez a escolha consciente de deixar isso de lado por um tempo e direcionar sua atenção para outras atividades. Curiosamente, enquanto passeava por uma floresta serena, sem a intenção de conjurar um assunto, ou sequer pensar em suas aspirações de escrita, uma ideia surgiu inesperadamente em sua mente. E assim, ela percebeu que ao parar de se esforçar tanto, o que ela procurava surgia naturalmente. A escritora experimentou um curioso paradoxo. Ela queria ser produtiva, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando parou de se importar e aliviou a enorme pressão de precisar ser produtiva, é que ela conseguiu escrever novamente. Portanto, a busca e o esforço nem sempre nos levam ao que queremos. Além disso, essas coisas podem trabalhar contra nós. O que está acontecendo aqui? O autor Aldous Huxley descreveu pela primeira vez a lei do efeito reverso, afirmando, e cito, "Quanto mais tentamos conscientemente fazer algo com a vontade, menos teremos sucesso." Fim da citação. Então, será que quando paramos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de sucesso? Os resultados virão quando deixamos de nos importar? Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como a lei do esforço revertido. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Há muito tempo, na antiga China, um comerciante encontrou um sábio que, segundo ouvira dizer, era uma das pessoas mais sábias vivas. O comerciante tentou impressionar o sábio contando o quanto havia ganhado em seu último acordo comercial. O sábio assentiu, mas não pareceu muito impressionado. Então convidou o sábio para visitá-lo e ver sua enorme casa e todas as riquezas que acumulara ao longo dos anos. Mas o sábio ainda não ficou impressionado. Em vez disso, perguntou ao comerciante por que ele queria impressioná-lo tanto mostrando suas coisas. Como o comerciante não entendeu a pergunta, o sábio lembrou-lhe das palavras de Lao Tzu, dizendo: "Aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem sua própria luz. Aqueles que se denominam justos não podem saber o quão errados estão. Aqueles que se gabam de suas realizações diminuem as coisas que fizeram." Fim da citação. Fomos ensinados que a realização exige esforço. No entanto, em muitos aspectos da vida, o esforço também pode ser contraproducente. Quanto ao comerciante, ele buscava a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos conseguia impressioná-lo. O sábio nos lembrou que quanto mais forçamos nossas realizações sobre os outros, menos brilhamos. Por que devemos constantemente lembrar os outros, se já realizamos tanto? As pessoas desconfiam daqueles que precisam se gabar, se vangloriar e estar sob os holofotes o máximo possível. O que estão tentando provar? Estão compensando algo? Parece que precisam convencer o mundo de seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo de nosso valor, menos valor acreditamos que o mundo pensa que temos,
o que provavelmente é evidente. Se o comerciante não estivesse tão ansioso para impressionar, poderia ter deixado suas realizações falarem por si mesmas quando o momento da revelação chegasse. Isso teria impressionado mais o sábio. Não apenas por causa das realizações em si, mas também porque não precisar se gabar diz algo sobre o caráter do comerciante, que ele é humilde e seguro de si. Ele também está desapegado, até certo ponto, de objetos externos como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso atuou novamente. Ele sabotou seus resultados desejados, se importando demais com a opinião do sábio. No que diz respeito ao nosso bem-estar psicológico, a lei do efeito reverso também parece estar em ação. Experimentamos que, ao tentar controlar nossos estados mentais, muitas vezes nos atrapalhamos. Em seu blog, A Mente Fugitiva, o professor David Clarke compartilha como o esforço excessivo pode nos atrapalhar na superação do sofrimento emocional. Ele pergunta ao leitor se já engasgou sob pressão, por exemplo, durante uma competição, exame ou entrevista de emprego. Ele afirmou: "Você pode ter passado muito tempo se preparando para este momento. Você se lembrou repetidamente de que precisava dar o seu melhor. Você sentiu a pressão intensa. Toda a sua atenção e energia estavam concentradas em sua performance. Com grande esforço e determinação, você avançou, mas então o desastre aconteceu. Você estragou tudo, cometeu um erro e experimentou um dos momentos mais vergonhosos de sua vida." De acordo com Clarke, o paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar com muita força interromper o pensamento negativo, por exemplo, muitas vezes acaba dando errado, amplificando nossa negatividade. Quando caímos na armadilha do paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos governar nosso pensamento, menos sucesso temos em fazê-lo. Isso se alinha com a lei do efeito reverso. Clarke cita pesquisas científicas que demonstram que os humanos não são proficientes na supressão do pensamento em comparação com a criação de pensamentos. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar no sentido oposto, fazendo referência à história no início deste vídeo. O fluxo da criatividade e o controle mental muitas vezes não se misturam. Embora as pessoas sejam hábeis em gerar pensamentos, nos compelir a conjurar uma solução criativa, uma ideia ou uma inspiração para avançar em nossos empreendimentos criativos, muitas vezes não funciona. Quanto mais tentamos, menos sucesso temos. A versátil artista e professora Julia Cameron escreveu em seu livro Caminho do Artista: "Com muita frequência, tentamos empurrar, puxar, delinear e controlar nossas ideias, em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. O mistério está no cerne da criatividade. Isso e a surpresa." Fim da citação. Frequentemente, experimentamos nossa criatividade florescendo quando não a estamos buscando, por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta e logo antes de dormir. Durante esses momentos em que deixamos de nos importar com isso, a ideia que estávamos procurando surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que, quando estamos muito preocupados com o resultado, é provável que sabotemos nosso desempenho. A história no texto taoísta Zhuangzi sobre o arqueiro nervoso que atirava perfeitamente durante os treinos, mas não conseguia se sair bem durante um torneio ao competir por um prêmio, ilustra como se importar demais com o resultado age contra nós. Quando nos importamos demais com o resultado, seja o que estivermos fazendo, ficamos tensos. Mesmo que normalmente sejamos perfeitamente capazes de realizar a tarefa, há um senso de urgência envolvido. Nossas mentes estão preocupadas com o futuro e podem até ficar presas no passado, contemplando, por exemplo, erros passados. Então podemos dizer que, nestes momentos, na verdade, não estamos presentes. Podemos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e mais chances temos de ter sucesso. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos,
mais tentamos controlar, mais provavelmente nossos desempenhos sofrerão. Aqui é onde a lei do efeito reverso se torna evidente novamente. Quanto mais nos importamos em alcançar o sucesso, mais ele nos escapa. Quando nos importamos demais com o resultado, tendemos a nos pressionar de maneiras que eventualmente prejudicam nosso progresso. Os antigos taoístas entendiam como as pessoas podiam obstruir seu próprio caminho ao tentar alcançar algo. Em vez de se esforçar muito, eles defendiam o Wu Wei, ou ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund, em um artigo na Psychology Today, explica como o estado de desempenho ideal, também conhecido como a zona, paradoxalmente emerge quando não lutamos por ele. Ele afirma: pode parecer contraditório, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, executando com facilidade e vencendo. A contradição do Wu Wei é que se esforçar menos, não tentar mais para vencer a qualquer custo, muitas vezes gera mais sucesso. Quando mergulhamos no estado mental da ação sem esforço, ou estar na zona, descobrimos que esse estado de ser, ou estado de fazer, para o caso, é caracterizado pela ausência de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Embora o Wu Wei provavelmente leve a resultados, esses resultados não são o foco principal. Os resultados desejados podem estar em segundo plano em nossas mentes, mas nossa atenção está totalmente absorvida na tarefa em mãos. A tarefa deixa até de parecer uma tarefa. É como se o pianista se tornasse a peça musical, o escritor se tornasse o romance e o jogador de futebol se tornasse o jogo. Quando não há preocupação com conquistas futuras ou ruminações sobre falhas passadas, o desempenho de alguém não é perturbado por esses pensamentos. Parece que essa ausência melhora o desempenho. Portanto, poderíamos dizer que, uma vez que paramos de nos importar, os resultados vêm. Os obstáculos mentais e físicos que criamos para nós mesmos como consequência do se importar com o resultado desaparecem. Eles não mais obstruem a ação pura e responsiva no presente, ação que interage facilmente com as circunstâncias presentes. Por exemplo, devemos ser responsivos ao nosso ambiente para dirigir um carro. Tudo o que se desdobra no ambiente é inédito e único para aquele momento específico. Existem padrões e generalizações, é claro, mas quando examinamos os detalhes, o que está acontecendo em uma rodovia específica, os carros, as pessoas nesses carros, suas ações e pensamentos e suas reações, é uma sinfonia única e sem precedentes que não podemos prever cognitivamente. Podemos apenas confiar em nossas habilidades de direção e na capacidade de responder bem a tudo o que se desenrola. No entanto, nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro, criando previsões detalhadas, e depois ensaiando constantemente essas fantasias e nossas respostas a elas. Mas quando o momento para o qual nos preparamos chega, percebemos que nossos planos detalhados se tornaram bastante inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparativos mentais nos impedem de responder ao que está realmente acontecendo. No entanto, se liberarmos esse firewall de pensamentos, criamos espaço para deixar o ambiente nos influenciar. Isso nos permite responder ao que realmente acontece, em vez do que antecipamos. O filósofo Dr. Wei-Lian Chong destaca a importância da abertura no contexto do Wu Wei. Ele afirma: não importa se é sobre política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa maneira de agir receptiva e responsiva, proveniente de uma clareza cristalina dentro de si, harmonizando com o sopro do cosmos. Fim da citação. Seja considerando o paradoxo do controle mental ou o conceito taoísta do Wu Wei, essas noções demonstram como nossos pensamentos podem obstruir nosso caminho. Quanto mais nos importamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e a ruminar, prejudicando nossa capacidade de agir de maneiras que poderiam levar ao sucesso. Isso se alinha com a lei do efeito reverso. Ao liberar nossa preocupação com o resultado, aumentamos a probabilidade de alcançar o resultado desejado.
Os resultados não se manifestam apenas fixando-se neles ou desejando-os intensamente. Eles vêm por meio das ações. Paradoxalmente, quanto mais nos fixamos nos resultados desejados, menos propensos estamos a agir de maneiras que contribuam para alcançá-los. Se importar demais com os resultados é semelhante ao arqueiro na história de Zhuangzi tremendo, a um jogador de futebol errando um pênalti ou a um escritor incapaz de escrever. E isso é tudo por hoje, mas peço que ainda não saia desse vídeo. Escute o que eu tenho para te falar. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso grupo do Telegram e o nosso e-book que com certeza você também deve conferir. Não se esqueça de comentar "Estoicando" para eu ver que você chegou até aqui. Lembre-se que eu leio todos os comentários e vou ver você comentando. Continue na tela para assistir o próximo vídeo que aparecerá aqui. Vale muito a pena e garanto que irá gostar. E pela sua atenção, o meu muito obrigado. Essa foi a minha contribuição. Que todos fiquem com o Criador.